Bom sábado, meus queridos irmãos. É bom estar com vocês através deste canal, esse canal eletrônico. É esperançoso que você esteja desfrutando, dentro da possibilidade, um dia feliz. É um sábado de confinamento, novamente, Mas, mesmo em confinamento, podemos dizer que o sábado é sempre feliz, porque é um dia especial. É um dia de bênção, é um dia de graça, é um dia de misericórdia. O sábado ele tem uma mensagem poderosa. Ele nos lembra da criação divina, do cuidado que Deus teve a nos criar e a criar tudo para nós, tudo em amor. E o sábado também é uma forte mensagem sobre a redenção. Um Deus que está disposto a tudo para a nossa salvação. Então é maravilhoso, ainda que confinado, lógico que eu preferi estar aí na igreja com você, meu irmão. Preferi até que não houvesse essa pandemia, que eu pudesse abraçá-lo, que eu pudesse cumprimentá-lo e vê-los cumprimentando os irmãos também. Aí seria uma alegria completa, mas vai chegar lá. Temos certeza que um dia nós teremos de volta essa possibilidade. Que Deus abençoe a todos nós, Vamos orar por isso. Antes de nós fazermos aqui a nossa oração pelo estudo da lição, eu quero fazer um pedido especial. Continuemos orando pela mamãe, a nossa irmã Maria Helena, a irmã Margarida. Aparentemente ela está estável, Hoje eu vi umas imagens dela, o dedinho dela tirando ali medindo a oxigenação do sangue. Aparentemente estava tudo bem, Então vamos continuar orando para que ela se recupere rápido, a irmã Maria Helena também, e os nossos demais irmãos que estão com Covid. Um outro pedido especial que eu tenho para vocês também é com relação ao pastor Merig. O pastor Merig é um jovem pastor, foi aqui no nosso campo, foi nosso líder de jovens, desbravadores. É um bom moço, um excelente moço, um menino muito bom. E ele e a esposa também estão com Covid. A informação que eu tive hoje, não confirmada ainda, é que ele está internado. Mas ele é jovem, ele é forte, nós temos a esperança de que logo, logo ele vai poder estar de volta à igreja, cuidando do rebanho que ele ama e que ele sempre cuida com carinho. Mas vamos orar, Vamos orar pelo pastor Merig, pela sua esposa, ambos com Covid, e também pelos demais irmãos que eu citei aqui, tá bom? Então feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por uma semana que o Senhor nos concedeu. Não foi a semana dos nossos sonhos, porque estávamos confinados em casa, mas o Senhor esteve conosco, e quando o Senhor está por perto, tudo é bom, tudo melhora, tudo se torna mais agradável. Então louvado seja o teu nome por isso. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre os nossos queridos irmãos que estão sofrendo com essa pandemia. O pastor Merig, a sua esposa, a irmã Margarida, a irmã Maria Helena e outros irmãos também, pastores, familiares, que estão com o Covid. Por favor, ó Pai, na tua misericórdia, abençoa cada um, restaura cada um, levanta-os física, mental, emocional, espiritualmente. Atua, ó Pai, para que eles mantenham a esperança e a alegria no coração. E que quando, ó Pai, passarem dessa fase, que o Senhor, na tua bondade, não permita que fique nenhuma sequela também. Mais uma vez, colocamos em tuas mãos o pessoal da área médica, que estão trabalhando sempre, dia após dia, noite após noite, incansavelmente, correndo riscos, às vezes não se alimentando direito, não dormindo direito, mas sempre fazendo o que está ao alcance para levar um pouco de conforto aos seus pacientes e aos familiares também. Grandes bênçãos, ó Pai, sobre eles é o que nós pedimos, por favor. Agora, ó Pai, ao estudarmos a lição, seja o nosso professor, por favor, e venha nos apresentar esses temas de graça, que são tão preciosos, tão ricos e tão valiosos para todos nós. Nós rogamos estas bênçãos por Jesus. Amém.
Muito bem, queridos, nós estamos estudando então o livro de Isaías. Chegamos à 10ª lição, já estamos na parte final, mais 3 liçõezinhas, e nós estaremos encerrando esse trimestre e essa lição. Uma lição maravilhosa do livro de Isaías, que tem por tema, o tema geral, consolo para o povo de Deus, né? Consolo para o povo. Por que o povo precisava de consolo? O povo precisava de consolo porque, infelizmente, estava colhendo as consequências dos atos errados que tomaram, né? As decisões equivocadas que tomaram a despeito de todas as advertências que Deus enviou através de inúmeros profetas, através das escrituras, né? Eles erraram, como nós costumamos errar também, né? E às vezes nós somos até mais errados que eles, porque nós temos a experiência deles, inclusive, e muitas vezes continuamos no caminho de teimosia. E agora eles, nessa angústia, né? Essa tristeza pela perda da liberdade, né? Por voltarem a ser uma nação escravizada, eles estavam tristes, precisando de um consolo. E Deus, então, que é sempre maravilhoso, ele enviou, junto com a mensagem de advertência, junto com a mensagem de repreensão, a mensagem de graça também. Deus nunca envia uma mensagem que não seja acompanhada de graça, por mais dura que ela seja, é sempre acompanhada de graça. Deus harmoniza graça e justiça. Misericórdia e justiça para Deus elas se complementam. Nós temos dificuldade de harmonizarmos graça e justiça. Às vezes somos duros demais, né, por causa da justiça. Às vezes somos negligentes ou condescendentes demais por causa da misericórdia. E é só a sabedoria do alto para a gente poder organizar tudo. Bom, qual que seria o consolo para o povo de Deus então? O povo que estava escravizado, tinha perdido a liberdade, que tinha perdido a alegria, estava condenado ao cativeiro, à morte, à desgraça. Qual seria o consolo? Eles não tinham a solução. A única solução tinha que vir do alto. A solução dependia de um ser puro, um ser perfeito, um ser maravilhoso, um ser que não gosta nem de pensar no que é mal, quanto mais se envolver com o mal. E a solução para o problema do povo no tempo de Isaías e para o nosso problema era que esse ser aceitasse vir a essa terra e tomar o nosso lugar. E isso era impensável. Como nós vamos ver na lição mais para frente, né? Até a pergunta: quem creu na nossa pregação? E realmente é difícil crer. É muito difícil crer quando a gente começa a pensar o que foi feito, o sacrifício e o sofrimento e todo o castigo, né? Mas essa é a realidade. Cristo veio a essa terra para fazer o impensável. Veja só o que diz o verso para memorizar, né? Mas ele, Cristo, foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado. Olha só, esmagado, outra versão diz moído, por causa das nossas iniquidades. O castigo terrível, cruel, violento, bruto, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelos seus machucados, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelos maus tratos que ele recebeu, nós fomos sarados. Que texto tremendo esse! Ele é um texto que é difícil classificarmos. Por quê? Porque se de um lado ele é maravilhoso, do outro lado ele é terrível. Ele é maravilhoso
pela imensidão, pelo tamanho do amor que ele apresenta da parte de Deus para conosco. Mas ele é terrível no lado do que foi infligido a Cristo. O sofrimento, a dor, a violência, a maldade, a crueldade com que ele foi tratado. E olha, sempre mantendo a dignidade, sempre mantendo o ânimo para nos salvar, até as últimas consequências, né? A lição ela até fala da experiência de um chinês, né? Lou Fuk, acho que é assim que se pronuncia, que ficou penalizado porque alguns dos seus compatriotas foram escravizados na África. E ele pensou, poxa, olha que vida miserável eles têm e não conhecem Jesus Cristo. Eles precisam conhecer Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a esperança. Ainda que eles não tenham a liberdade, né, de ir e vir, né, ainda que eles estejam escravizados, eles podem alcançar uma liberdade maior, a liberdade do pecado. Mas como que eu vou alcançá-lo? E olha o que ele pensou, né? Ele resolveu vender-se como escravo por 5 anos, para poder estar entre esses homens, entre esses irmãos chineses, e pregar para eles a respeito de Jesus Cristo. A gente diz assim, olha, o que Lug fez é impensável, mas o que Jesus Cristo fez por ele é mais impensável ainda, né? E a lição ela tem um comentário, né? Ao fazer o impensável, isto é, humildemente assumindo a forma de servo, Jesus também alcançou os inalcançáveis. Só Cristo mesmo para alcançar o inalcançável. Queridos, eu confesso que essa lição, essa semana, ela me incomoda muito. Por quê? Porque ela fala tanto ao coração da gente, mas fala tanto ao coração da gente. Ela revela um amor tão profundo que é difícil você assimilar. É como Paulo disse lá em Romanos 8, né? O amor de Deus não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem espessura, não tem profundidade, é maior do que tudo, vai além da compreensão. E tudo para alcançar os inalcançáveis e os que não mereciam, né, ser alcançados. Tudo isso por amor, tudo isso por misericórdia, né? A parte de domingo diz a verdade difícil de Isaías, né? Qual que é a verdade? Qual que é essa verdade difícil? A verdade difícil é que o povo estava angustiado, o povo estava cansado da escravidão, do sofrimento, dos castigos, dos maus tratos, da falta de liberdade. E o que eles mais ansiavam? Eles ansiavam um libertador. Eles ansiavam por alguém que viesse, que pudesse livrá-los dessa condição. E aí, de repente, aparece o profeta Isaías falando sobre o Messias. E com uma riqueza de detalhes, né, que praticamente todo o evangelho do Novo Testamento é muito fundamentado na mensagem de Isaías. Isaías é conhecido como o evangelho do Antigo Testamento. Tamanha é a profundidade e a amplitude que ele apresenta Cristo Jesus e a sua obra. Agora veja o que esse profeta diz: o Messias está vindo, o libertador está vindo, e ele vem para vindicar aqueles que são seus. E quer vindicar é tomar para si, é declarar posse sobre os bens, né? E o escravo era um bem. Só que a mensagem de Isaías ela é difícil porque
Porque ela diz que esse libertador, ele vem, mas ele vai passar por um caminho de violência. Ele vai sofrer violência. E aí isso começa a tornar a mensagem difícil. Mas como? Se ele vem me salvar, como é que ele vai receber? Como é que ele vai receber um castigo pior do que o meu? Como é que ele vai me salvar se ele vai ser morto? Eu quero um Salvador forte, eu quero um Salvador poderoso, eu quero um Salvador que subjugue o meu inimigo, que derrote o meu inimigo. Mas você está me dizendo que ele vem me salvar, mas ele vai ser espancado, ele vai sofrer um castigo pior do que eu estou sofrendo? Olha que coisa. E essa é justamente o que Isaías está mencionando. A lição, ela faz um comentário aqui muito interessante, né? Que essa violência toda que é descrita no livro, que o servo sofreria, para a nossa cultura ocidental, ela é ruim, ela é muito estranha, né? Mas lá na cultura do Oriente Próximo, a honra era uma questão de vida ou morte para a pessoa, para o grupo. Ou seja, se alguém insultasse e maltratasse uma pessoa da maneira como eles fizeram com Cristo, era esperado que quem fez esse mal, né, estivesse bem protegido e tivesse condição de se defender. Por quê? Porque se a vítima ou o grupo, os familiares dessa vítima, tivessem uma mínima chance, com certeza eles retaliariam, né? Então, quando o mal era feito, e a Bíblia até dizia isso, né? Se furou um olho, vai furar o olho também, né? Se cortou um dedo, vai cortar um dedo também, olho por olho, dente por dente. E essa era a ideia, né? Então, as pessoas do Oriente tinham que pensar bem, bom, eu quero machucar aquela pessoa, eu quero agredir aquela pessoa, mas será que eu posso? E se aquela pessoa for forte? E se aquela pessoa tiver um clã poderoso? Aí eles vão retribuir, eles vão retalhar, né? Não vão levar desaforo para casa, né? Então tinha que pensar. Agora veja, pensa um pouquinho, quem era Cristo Jesus? Deus onipotente, um Deus que controla as portas do céu. Quando do dilúvio, olha o que aconteceu a esse mundo. Tamanho foi o dilúvio, tão poderosa demonstração de força, e o inimigo das almas temeu pela sua existência. Foi tão terrível, abalou os fundamentos da Terra, a ponto que o planeta saiu fora do eixo. E por isso que hoje nós temos gelo nas calotas polares, né? Temos as estações quente, fria, primavera, verão, outono e inverno, quando antes era tudo um clima agradável. Tamanha manifestação de poder, né? E outras mais, os milagres que Deus fez. Se ele tivesse a nossa natureza, se ele fosse retalhar o mal que ele recebeu, imagine o que seria de nós, né? O que seria de nós? Seria algo muito difícil. Seria algo que nos causaria destruição. Mas a natureza de Deus não é assim. E por isso que na Bíblia está escrito: não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E é isso que chama a atenção. Então a mensagem de Isaías era uma mensagem muito difícil. Para nós ela é maravilhosa hoje, pelo contexto que a gente vive, e também porque a gente não tem experiência, não passamos, graças a Deus, pela experiência que eles passaram. Eu nunca fui escravo, creio que você também nunca foi escravo, nunca foi
impedido de exercer sua liberdade, né? Nunca houve uma nação opressora sobre nós. Então nós temos dificuldade em ter. Os judeus entendiam. E aí Isaías aparece, olha, não se preocupem, tem consolo para vocês, o Messias está vindo. Opa, ele está vindo com a espada? Não. Como não? Ele não está vindo para matar o inimigo? Não. Como não? O que ele vai vir fazer então? Ele vai vir morrer pelo inimigo, por você e pelo inimigo, para tornar vocês amigos. Entende? É uma mensagem muito difícil de entender. Aquele Messias esperado, ele seria tão desfigurado pelos maus tratos que, como a Bíblia descreveu, né, não havia nele beleza alguma para que o desejassem. Aqueles que assistiram o filme O Sofrimento de Cristo, né, A Paixão de Cristo, eu não consegui assistir aquele filme, né, até hoje eu não assisti. Eu comecei assistindo e quando chegou naquele castigo que infringiram a Cristo, eu sinceramente eu passei mal. E aí eu saí e não assisti mais. E eu sei que foi muito pior do que aquilo. Cristo foi desfigurado. E quem é Cristo? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que sustenta o sistema solar, o universo com suas mãos. Um Deus que, com um lampejo da sua glória, pode acabar com o mundo inteiro. Ele foi desfigurado. Que coisa tremenda esta mensagem. Isaías, ele apresenta essa mensagem difícil através de um poema. E cada frase desse poema tem um significado maravilhoso, mas impensável. É o drama do Messias, né, que sai que contrasta, né, a tragédia com a exaltação. Um ser exaltado, à destra do Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo, todo ser que vive e respira. Agora, um malfeitor, tratado como um malfeitor. Como diz o texto que nós lemos, esmagado, moído, ferido, castigado, cuspido, desprezado, abandonado. Gente, é uma lição que deixa a gente um pouquinho consternado, sabe? Saber que ele foi tratado dessa maneira. Por isso que na parte de terça-feira retrata uma pergunta que é expressa no livro de Isaías. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Como podemos crer que um Deus se sujeite a isso? Um Criador se faça uma criatura e receba algo que ele não mereceu. A história de Jó, para nós, que a lição também comenta, ela já é uma história extraordinária, porque Jó, a Bíblia diz, Deus diz, né, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvela do mal. E todo o castigo que Jó recebeu, ele não merecia. Ele recebeu simplesmente porque o diabo acusou a Deus. Falou, olha, ele só teme o Senhor porque só está protegendo ele. Depois, quando ele viu que não venceu, aí ele falou, não, mas é que o Senhor, ele não negou o Senhor porque ele não sentiu dor. O Senhor matou os filhos, tirou os bens dele, os servos, tudo, mas ele não sentiu, né? Pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. E Deus falou, vai, pode ir lá. E Jó sofreu aquilo lá. Imagina sentar-se, um homem que era um príncipe em Israel, um homem nobre, um homem que todo mundo respeitava, todo mundo reverenciava. Agora sentado no meio da sujeira, da cinza,
com um caco de telha, raspando o pulso da sua pele, tomado de ferida da planta dos pés até o alto da cabeça, raspando, tá? Sofrendo tudo aquilo. Por quê? Nem ele não merecia esse sofrimento, mas o Messias também não. E o Messias sofreu mais do que Jó, muito mais do que Jó, né? E a pergunta é: quem creu na nossa pregação? É acreditar no inacreditável, mas também sugere o apelo, né? Porque parece Cristo está perguntando: escuta, quem creu na minha pregação? Quem creu no meu amor? Quem creu no meu sacrifício? Tem gente que até hoje não acredita nada. Imagina, que Deus nada. As pessoas têm dificuldade de aceitar que Cristo é Deus. Por quê? Como aceitar que um Deus se sujeite a isso? É todo esse sofrimento, né? Mas foi o que ele fez. Qual a razão? Qual a razão? Aí a parte de quarta-feira diz, né? Para alcançar os inalcançáveis. E os inalcançáveis somos nós. Sou eu e você. Então, eu lembro de uma ilustração que eu ouvi quando eu era menino ainda. Eu era jovem, frequentava a igreja, o grupo adventista lá da Água Fria, em São Paulo. Hoje é a igreja do Mandaqui, Parque Mandaqui. E na época eu ouvia um sermão. E no sermão, o pastor, se não me falha a memória, foi o pastor Sabino Ar. Ele contou uma história, né, de um jovem, de um homem, que teve um sonho. E neste sonho ele viu, ele como que foi transportado, né, para a época de Cristo e para o julgamento de Cristo, né, e o castigo de Cristo. E ali ele viu Cristo sofrer a mais cruel violência, né? Viu ele sendo esbofeteado, recebendo socos, viu quando colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça e um pano, e aí bateram com um pedaço de pau, né? E aí Cristo foi conduzido para o lugar do açoitamento, né? E ali ele foi preso e começaram a açoitar, e ele via lá o soldado açoitando uma e duas e três, e aquilo foi angustiando aquele homem, foi angustiando, e de repente ele foi em direção ao soldado que chicoteava Cristo e segurou no braço e virou rapidamente, né? E para sua surpresa ele acordou do sonho, porque quando ele olhou para o soldado que agredia Cristo, ele viu que o soldado era ele. Tudo que Cristo sofreu por causa dele. Tudo que Cristo sofreu, ele sofreu por minha causa, né? Eu quero voltar aqui ao verso para memorizar. Olha que diz assim: ele foi traspassado. O texto diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Faz um teste comigo aí, né? Você e eu. Muda esse nossas e põe minha. Ele foi traspassado por causa da minha transgressão. É duro dizer isso, mas ele foi traspassado pela minha transgressão, pelo meu pecado, pela minha maldade, pela minha imoralidade, pela minha sujeira, pela rudeza das minhas palavras, pela insensibilidade do meu coração. Ele foi traspassado por causa disso. Ele foi esmagado por causa da minha iniquidade. Ele foi esmagado. Quando a gente participa da ceia do Senhor, nós recebemos o pão, e aí nós colocamos o pão na boca e mastigamos, moemos o pão. Ele está sequinho ali, né, sem fermento, sem muito azeite, geralmente ele é bem crocante, né? Nós vamos mastigando, e geralmente, como a gente já está perto, geralmente é no sábado que a gente participa da ceia,
Geralmente já no final do culto, próximo do almoço, muitas vezes estamos com fome, e aí a gente põe na boca e a gente fica mastigando mesmo, né? E aquilo vai sendo moído. E a gente às vezes não tem consciência de como os nossos pecados, as nossas iniquidades moeram o coração de Cristo. Como machucou o coração de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que traz a paz a mim estava sobre ele. Por quê? Porque o castigo era meu. Eu merecia a cruz, eu merecia o açoite, eu merecia a coroa, eu merecia os cravos, eu merecia as agressões. O castigo era meu. Mas eu estou em paz. Por quê? Porque ele recebeu o castigo. Então eu pude ficar em paz. E pelas suas feridas eu fui sarado. Eu fui sarado porque Cristo sangrou. Eu fui curado porque ele morreu. A gente nessa pandemia, né, quando tantas pessoas estão perdendo a vida, a gente começa a perceber, né, como é difícil dar a vida por alguém, né? E Cristo veio e deu. Ele veio para um mundo contaminado de um pecado, uma doença muito mais grave do que o coronavírus, e se deixou contaminar com ela. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que era bendito, ele se tornou maldito. Eu não consigo entender isso, né? Eu sempre ilustro da seguinte forma, né? Um pai que tem 2 filhos, e ele chama os 2 filhos e dá tarefas para os 2. E diz assim: olha, filho, é o seguinte, você tem essas tarefas e você tem essa. Se vocês cumprirem as tarefas, vocês vão receber um prêmio, presente, tá? Um agrado. Se vocês não cumprirem, vocês vão receber um castigo. Vão receber uma surra. E aí o que acontece? Meu irmão faz tudo direitinho, como o papai pediu, melhor, faz mais do que era esperado dele. Maravilhoso, fez tudo. E fez de boa vontade, assobiando, com alegria no coração, né? Por amor ao pai. E eu não. Falei, não quero fazer. E eu fico lá, à toa, me divertindo, atrapalhando. Meu irmão quer fazer a coisa direita, e eu fico atrapalhando tudo. E aí, o papai chega. E aí ele olha e vê assim: bom, eu não fiz, mereço a surra. Meu irmão fez tudo certinho, ele merece o prêmio. E aí o papai chega e diz assim: dá o prêmio para mim. Tá aqui, o prêmio é seu. Eu estou esperando a sua. Eu estou angustiado, como o povo de Israel, mas esperando o castigo. Mas ele vem me dar o prêmio. E para o meu irmão, que fez tudo certo, ele dá a sua. Como? E o pior de tudo, aí eu olho para o meu irmão, e de vez meu irmão estar triste, ou revoltado, ou irado, porque ele não recebeu o que ele merecia, eu recebi o que ele merecia, e ele recebeu o que eu merecia. E de vez ele está contrariado, revoltado, né? Triste, ele está feliz. Ele está contente, está realizado, porque ele pôde me livrar do sofrimento, né? Me alcançar, sem eu merecer. Um preço tremendo. No livro Maravilhosa Graça de Deus, né, meditação matinal de alguns anos atrás, na página 172, Ellen White, nossa profetisa, diz o seguinte: olha, que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós. Olhem para a cruz e para a vítima nela pendurada. Olhem para aquelas mãos traspassadas de cravos e para aqueles pés pregados no madeiro.
Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia, representa o preço da nossa redenção. Que preço! Que preço! Quem creu na nossa pregação? Irmãos, nós somos miseráveis pecadores. Você e eu. Miseráveis pecadores. Não valemos nada. Nada, 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 nada. Mas Deus pagou um preço. E que preço Ele pagou? O preço de um Deus. Ele pagou o preço de um Deus, Ele deu o Filho. Ele me avaliou no preço de um Deus. Como? Se você for num lixão, né, e pegar um saco de lixo lá, lixo de banheiro do povo, de cozinha, resto de comida, sujeira, seja lá o que for, né, de hospital, com coisa contaminada, apodrecida, vai lá um saco de lixo. O que vale aquilo lá? Nada, nada. Você pagaria um caminhão de ouro por aquele saco de lixo? Não, é loucura. Você vai falar assim, quem faria isso? Não acredito, é impossível alguém fazer isso. Deus fez. Deus fez. Deus pagou um universo de ouro, por quem não vale nada. Ele fez o impensável, é impensável. Agora é claro, né, para terminarmos a lição aqui, é claro que ele tinha um objetivo. Cristo não fez isso de graça, ele fez de graça, né, mas ele não fez sem um objetivo. Ele fez desejando algo em troca. E o Pai também, e o Espírito Santo trabalha hoje da mesma forma. A oferta que Cristo fez foi uma oferta para reparar o pecado. Ele falou, eu vou pagar o preço, eu vou morrer, eu vou sofrer o castigo, eu vou reparar tão bem reparado que você vai viver a minha vida. Ele espera agora que a gente, você e eu, vivamos a vida dele em alegria, em pureza, em santidade, em amor a Deus, em amor ao próximo. E olha, é uma vergonha, né, da nossa parte nós não amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos de igreja. É uma vergonha nós não amarmos aqueles que um dia nos feriram. É uma vergonha, porque olha como nós ferimos a Cristo. Cristo, ele tem a intenção de reparar, e o que ele mais quer reparar é a minha mente, é o meu coração, é o meu ser. Eu lembro quando uma vez eu ouvia uma mensagem, uma lição de escola sabatina, uma classe de jovens lá do Guanabara, e o assunto era sobre Paulo, né? Não recordo agora a lição, mas estava se comentando sobre Paulo, né? E uma das mensagens de Paulo, né? Quando Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu fiquei pensando, o que Paulo quis dizer com aquilo? Você já parou para pensar? O que Paulo quis dizer assim? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado se fez mais detestável, a graça se fez mais excelente. E aí eu fiquei pensando, bom, por que Paulo disse isso? Da onde veio isso? É porque que levou Paulo a dizer isso, né? E eu pergunto, onde foi que superabundou o pecado?
E me veio à mente, né, o pensamento de que Paulo estava pensando em Estevão. Aquele mesmo Estevão que ele deu ordem para apedrejar. Um homem santo, um homem que a Bíblia diz que refletia a glória de Deus. A santidade de Deus estava no semblante de Estevão. Deus se manifestou ali. Ele se tornou, ali nos momentos finais da sua vida, Estevão se tornou coparticipante da natureza divina e expressou essa glória em si. E Paulo mandou matá-lo, apedrejá-lo até a morte. E aí Paulo viu, nossa, a que ponto eu cheguei. Olha como o meu coração está podre. Olha como eu estou mal. Eu estou tomado do mal. Eu sou a própria imagem do diabo. Eu sou um reflexo perfeito da crueldade. Não tem nada mais bom em mim. O pecado tomou conta de mim. A imundícia tomou conta de mim. O pecado superabundou em mim. E foi aí, nessa situação, que ele sentiu a graça de Cristo. E o clamor de Cristo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Eu quero te amar e você me persegue. Eu quero te salvar e você foge. Eu quero te abraçar e você não aceita. Paulo entendeu que assim, no meu coração, no meu ser, abundou o pecado. Mas nesse mesmo ser, superabundou a graça. Quando eu morri e Cristo viveu em mim. Cristo viveu. O pecado reparado em nós. Na cruz, Cristo apenas nos livrou da consequência do pecado, mas a reparação do pecado acontece aqui. Acontece aqui. Cristo quer morar aqui. O Espírito Santo quer habitar em nós. Templo do Espírito Santo. E você acha que se Cristo morar aqui e o Espírito Santo habitar em nós, o Pai não vem junto? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, eles querem habitar em nós. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça da divindade. Dá para crer nisso? É difícil, mas é maravilhoso, é possível. Que Deus te abençoe e você permita que a graça, o impensável aconteça na sua vida. Que tua família, teus amigos, teus vizinhos, teus colegas de trabalho, todos teus irmãos de igreja, todos, inclusive você quando olhar no espelho, que você possa ver o impensável de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestando em você. Não porque este é o teu sonho, não porque este é o meu sonho, mas porque este é o sonho de Deus. Que Deus te abençoe de todo o meu coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai que está no céu, quem sabe um dia, aí na eternidade, sejamos capazes de compreender o tamanho desse sacrifício feito por Ti, pelo Teu Filho e pelo Teu Santo Espírito que geme
diariamente pela nossa salvação. Quem sabe um dia, aí na eternidade, porque eu confesso, ó Pai, é muito difícil crer nessa pregação. E o Senhor sabe por quê. Porque eu não pagaria um tostão furado por mim. Não pagaria. E pensar que o Senhor pagou com a vida e o sangue do teu filho é difícil de crer. Eu aceito, Pai, assim, sem compreender completamente, sem entender a razão, mas eu agradeço e espero que um dia eu possa compreender o tamanho desse amor. Creio que não, porque o teu amor é infinito e eu sou finito, mas pelo menos, quem sabe, olhando nos teus olhos, beijando teus pés, segurando as mãos feridas do teu filho, quem sabe, o Pai, segurando a outra mão do Espírito Santo, a gente possa entender um pouquinho melhor do porquê esse amor tão grande, por quem nada vale, mas por quem foi pago um preço tão extraordinário. Obrigado, porque o Senhor fez, faz e fará o impensável para a salvação de todos nós. Continua conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu filho, minha filha. Um feliz sábado, cheio de alegria e paz. Logo nos vemos.